Histórias do caminho, aflições humanas. As aflições humanas, causas atuais. No campo das aflições da criatura humana, podemos identificar causas que são criadas agora. Muita gente chora, se lamenta. Há muitos que se desesperam diante dos problemas, dos tormentos, das dificuldades que estão lhes assoberbando a vida na atualidade, nesses dias. E quase nunca essas mesmas pessoas se apercebem de que esses sofrimentos, essas aflições, esses problemas pelos quais estão passando foram criados agora, nesta mesma vida, nos tempos da nossa trajetória terrestre. Uma das causas mais pungentes de aflições é o temperamento. Meu Deus! Quantas são as pessoas que têm temperamentos fortíssimos? São ditas pessoas de pavios curtos. Mas há outras que nem pavios têm, explodem por qualquer coisa. Então, elas são pessoas mal vistas, não são queridas, onde chegam, os outros saem. E isso é motivo de tormento, de aflição. Mas por causa delas mesmas. Aquelas outras que afirmam não levar desaforos para casa e, por qualquer coisa, estouram. Outras afirmam que são muito boas, mas que ninguém pode pisar-lhes os pés. Outras dizem tantas coisas para justificar o injustificável. Eu dou um boi para não entrar na briga, dou uma boiada para não sair da briga. São pessoas temperamentais, estranhas criaturas. E vão gerando em torno de si medo em algumas, raiva em outras, indiferença em várias. Ao mesmo tempo, geram reações similares de outros que também tenham pavios curtos, não tenham pavios ou que também são muito boas enquanto não tenham os pés pisados. Afinal de contas, vivemos na Terra em busca da felicidade, em busca da nossa integração com Deus e com suas leis. Não importa se a gente não é religioso, se não frequenta instituição religiosa, se não participa de circuitos religiosos, Deus é o Pai do Universo. Não nos importa como ele seja chamado. Ele é o Pai do Universo, é o grande Criador. E o nosso compromisso, nesta vida, é nos ajustar às suas leis. Então, há muitos sofrimentos, muitas aflições geradas por causa do nosso temperamento. Pessoas explosivas, pessoas que se fecham, ao invés de conversar, de discutir, de dizer o que é que lhes está incomodando. Elas se fecham e agem com raiva, com mágoa, com ódio, sem dizer uma palavra. Quando se lhes perguntam: há algum problema? Elas dizem: não, está tudo bem. Mas neste está tudo bem, vai a marca da sua indisposição interior. Mas, há problemas, aflições nesta atualidade, que são pendentes dos vícios que adquirimos. Quantos vícios? Uma criatura que aprendeu a fumar desde novinha, dali a poucos anos estará com asma, com bronquite, com enfisema pulmonar e quem sabe com cânceres. Estará transpirando mau odor, o tabaco na circulação sanguínea. Quantas são as enfermidades, amputações, degenerescências orgânicas por causa do tabagismo? Não é lei de Deus ter que fumar, não foi uma imposição da divindade ter que fumar, mas a liberdade, o livre-arbítrio. Nesta mesma vida, o indivíduo começou a usar essa droga, o tabaco, e foi adoecendo o corpo, foi mutilando o corpo. Então, é natural que nós identifiquemos nesses indivíduos todos, aqueles que estão provocando aflições para suas vidas, nesta atualidade, nesta mesma existência. Há aqueles que usam alcoólicos e vão na mesma direção. Bebem porque bebem. Afirmam mil coisas, e bebem por alegria, bebem por tristeza, bebem porque está quente, bebem porque o tempo está frio. Eles bebem porque bebem e vão gerando desgastes orgânicos, problemas neurológicos, dificuldades sociais que começam na família, atormentada com uma pessoa alcoólatra ou alcoólica, como se diz atualmente. Então, nós começamos a verificar que há muitas aflições cujas causas estão agora, na nossa vida presente, fazem parte da nossa atualidade e que cabe a nós ter precaução e evitar gradativamente. Existem situações que, verdadeiramente, são dispensáveis. Há coisas que a gente não se precisa viver aqui, agora, não precisa sofrer nesta existência. Recordo-me de um episódio que acompanhei de perto, porque se tratava de uma pessoa de minhas relações, que demorou muito a casar-se. Era uma jovem,
professor e demorou a casar-se porque queria encontrar o par ideal. Casou-se com um homem mais maduro que ela, mas de um temperamento muito explosivo, daqueles intolerantes. Casaram-se, viveram felizes alguns meses. Ela engravidou, nasceu-lhe o bebê e quando o bebê contava 3 meses de idade, era fim de ano e o casal resolveu ir a um comércio para comprar um refrigerador de maior tamanho, para atender a família que estava começando a crescer. Saíram, fizeram as compras e voltaram para casa. Ele dirigindo o carro e ela, ao lado, com a criança nos braços. Numa determinada rua da cidade, um taxista fechou-lhe o carro, por inadvertência desses profissionais que trabalham de qualquer jeito. Fechou-lhe o carro e ele, naquela aflição, naquela agonia, imaginou que o taxista tivesse feito de propósito. Acelerou seu veículo, foi atrás do taxista, cercou-o e abriu a porta do carro. Era para discutir, era para brigar, mas o taxista imaginou que ele fosse ser agredido, tomou da arma no porta-luvas do táxi e descarregou sobre o recém-pai de família. Matou na hora e a esposa teve que criar o filho a sós, sofrer a dificuldade da viuvez e de todos os comprometimentos decorrentes disso. O outro homem, na prisão. E a vida seguiu seu curso. Não haveria nenhuma necessidade dessa criança ser criada órfã, dessa mulher ficar viúva, desse taxista ser preso, se não fosse o temperamento e uma atitude infeliz de uma pessoa tensa, de temperamento tenso. São as causas atuais das aflições. Quantas são as pessoas que vão limpar a janela do prédio, do edifício, sem qualquer instrumento de segurança? Dependuram-se nas janelas e caem. Não foi Deus que fez, não estava na hora. São suicídios indiretos. Quantas são as criaturas que bebem alcoólicos e apanham o carro para dirigir? Elas podem se matar, podem matar os outros, podem provocar tragédias inomináveis na sociedade. Aflições geradas, agora, pela inadvertência, pela incúria, pela má vontade, pelo temperamento rebelde de alguém que entendeu que o álcool em si não teria o mesmo efeito que tem sobre todas as demais pessoas. Então começamos a perceber que há muitas aflições que geramos agora. Há aqueles pais que não educam bem aos seus filhos, e desde cedo, vão lhes ensinando a devolver violência com violência, a brigar nas ruas, a não levar desaforos para casa, a tirar proveito de tudo, a passar por cima de todo mundo para conquistar seus objetivos em nome da esperteza. Logo mais, esses pais estarão sofrendo tanto, porque a polícia virá à sua porta dizer que eles mataram índios, incendiaram índios pensando que eram mendigos, bateram em empregadas domésticas, supondo que fossem meretrizes, como se mendigos e meretrizes devessem apanhar da classe média ou de quem quer que seja a educação que receberam. E tanto é verdade que são esses mesmos pais, que já deflagraram esse processo horrível de deseducação ou de má educação, que vão em busca de profissionais corruptos para defender seus filhinhos dos crimes que eles próprios ensinaram. É tão estranha a criatura humana quando ela se distancia das leis de Deus, quando não presta atenção no mundo que é, por si mesmo, de provas e de expiações, e que nos cabe amaciar essas provas e essas expiações, vivendo melhor. Como é que me aproveitarei de qualquer que seja a situação de minha vida para piorar a minha condição? É preciso ter muito cuidado para que não geremos nestes dias de nossa vida aflições, que teremos que reparar as consequências dolorosas em desfazer o mal que possa reverberar em outros, na marcha evolutiva que estamos vivendo. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas, o reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus, e bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados.
A aflição. Olhai por vós mesmos, João capítulo 2, versículo 8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui, é a enfermidade, que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali, é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá, é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados, desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Emmanuel. Comentários finais. O Deus bom, justo e misericordioso, amor pleno, perfeito, nos aprimora para sermos esse amor. A dor é um processo de aceleração da evolução. Ainda que imaginemos por vezes que Deus nos abandona, que nos deixa na noite e na cruz, se não entendemos que este suposto abandono imita a Jesus, não compreenderemos que o Pai Criador, razão e causa de todas as coisas, nos dá sempre as melhores condições de chegarmos a Ele. Para tanto iluminou nosso caminho nos oferecendo como exemplo máximo a ser seguido Jesus. Mestre amado, sempre ao nosso lado, és a luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Transcrição do programa Vida e Valores, de número 164, apresentado por Raul Teixeira. Sob coordenação da Federação Espírita do Paraná. Programa gravado em julho de 2008. Exibido pela NET, Canal 20, Curitiba, no dia 20 de setembro de 2009. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, parte 4, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativas. Questão 926. Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 31, Aflição.